Olá, uma boa tarde a todos. Começamos agora mais um Jornal Alerta Cristão. Vamos aqui, irmão, dar continuidade ao vídeo, a esse segundo vídeo sobre a Trindade. Vamos aqui, irmão, adiantar, irmão, sobre o que este pastor Ailton da Sétimo Dia fala. Há blasfemas que ele fala, que são homens que lê o que eles não entendem, porque eles são preparados para manipular, para desfazer as obras de Deus, que é a palavra. Então é só o que ele diz aqui, irmão. Ele diz que o Espírito de Deus nunca saiu da terra, né? Então o rapaz ele faz uma pergunta, né? Que Deus ele saiu, só que o pastor Ailton diz que o Espírito Santo de Deus, que Deus nunca saiu da terra. Confira esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Na tela, produção. Pedro. Pastor, mais cedo falamos que em Gênesis que o Espírito Santo parava sobre as águas. Então ele estava na terra. Quando ele saiu da terra? Para ele voltar apenas com a permissão de Jesus. De fato, ele nunca saiu, né? Porque se ele é onipresente, ele nunca saiu. É o que eu acabei de tentar explicar. A gente tem... Então você veja aí, irmão, né? Porque isto é uma mentira desse pastor Ailton dizer que o Espírito de Deus, que Deus nunca saiu da terra. Mas como é que eu vou provar isso, que Deus ele saiu da terra? Como todos se lembram, irmão, vocês se lembram que quando Deus criou tudo, quando Deus criou a terra, tudo, Deus ele foi descansar, né? Deus ainda ele estava na terra, o Espírito de Deus ainda estava na terra, fazendo a criação de todo o universo. Quando Deus criou tudo, Deus ele foi descansar. Agora Deus foi descansar aonde, irmão? Deus ele foi descansar, irmão, na sua morada chamada o céu. Então Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus e seu Filho, o Verbo, saiu da terra e foi morar lá no céu. E é de lá do céu que Deus continua mandando na terra. Deus ele manda em tudo na terra, né? Porque Deus é poderoso. Então Deus continua mandando na terra, lá de cima. Então, como você viu aí, como eu vou provar aqui, não é só. Em Hebreus 4, versículo 10. Olha só, irmão. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então algumas pessoas, irmão, entraram no descanso de Deus. Foi quando Jesus morreu ali na cruz e muitos dos mortos que morreram em Cristo ressuscitaram. Então eles foram descansar no descanso de Deus, lá no céu. Então a resposta está aqui, irmão. O descanso que Deus foi descansar foi lá em cima, na sua morada, lá no céu. Então você veja aí, irmão, que são homens que nada entendem. São homens que nada entendem. São loucos, doentes, que querem perverter o Evangelho. E eles são chamados de seita dos fariseus. Eles são seita, irmão. Porque vocês têm que entender como é que uma igreja dessa, irmão, uma igreja dessa diz que nós cristãos podemos usar arma, que é para defender nossa casa, nossa propriedade. Você viu aí, irmão? Que igreja é essa, irmão? Que tipo de igreja de demônios são essas? Dizer que o cristão pode portar arma para se defender do ladrão, para proteger a sua propriedade. Então veja aí, irmão. Veja aí as verdades que eu falo, das blasfêmias que eles cometem, fazendo que o cristão se torne homicida. Então o destino desses homens da Sétimo Dias e outros pastores da teologia é fazer com que vocês violem a lei de Deus. E vocês violando a lei de Deus, o destino de vocês será o lago de fogo. Então é hora de vocês, irmão, se acordarem e buscar as Escrituras. Buscar as Escrituras e esperar que o Espírito Santo confirme, porque é o Espírito Santo que testifica a toda a verdade. Olha só aqui, irmão. Ele diz que os três
são pessoas distintas. Ele diz que são pessoas separadas. Que existe 3 pessoas separadas, né? Como eu já provei para vocês no primeiro vídeo, lá em 1ª Epístola de João 5, versículo 7, parece, no versículo 7. Lá você viu a prova do qual existe 3 lá no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Só existem esses 3. E a Palavra não é pessoa. A Palavra não é pessoa. Então você veja aí, irmão, o mistério sendo revelado para você. Então essa doutrina está aqui, ele segue a doutrina do Egito, ele segue a Igreja Sétimo Dia, segue a doutrina dos católicos, dos padres. Outra coisa, irmão, é só aqui. Ele diz que Jesus virá com o Pai. Ele diz porque não tem a cena do Espírito Santo vindo também na vinda de Cristo. Ele diz, irmão, que o Espírito Santo já está na terra, né? Me acompanhe, irmão, esse vídeo, essa matéria, logo após nós voltamos. Na tela, produção. Juntos. Quando Jesus voltar, o Pai virá com ele, com o Filho. E por que não tem aí a cena do Espírito vindo? Porque ele já está na terra. Ele ficou com a igreja. Ele ficou com os fiéis. Jesus falou... Então você veja aí, irmão. Você veja aí que ele diz, por que não tem a cena do Espírito Santo vindo também com o Pai e o Filho? E eu vou explicar para vocês, irmão. Que já já você vai conhecer todo o mistério, toda a prova de que só existe 2. E o outro que completa esses 2 é a palavra. Esses 3 completam a palavra. Completa tudo. Porque sem a palavra, ninguém verá o reino do céu. Todo aquele que recebe a palavra de Deus e seguir até o fim, será salvo. Até na hora da sua morte, será salvo. Mas você tem que seguir as palavras de Deus, que significa os mandamentos que Ele nos deu. Porque Deus deu mandamentos, regra, estatuto e juízo. Nós temos que seguir todos esses exemplos. Então, olha só, irmão. Por que é que nós não vamos ver o Espírito Santo? Porque, na verdade, irmão, o próprio Jesus é o Espírito Santo. Deus é o próprio Espírito Santo. Os 2 são Espírito, chamado Espírito Santo, né? O Pai é maior, como diz o próprio Jesus. Eu não sou maior que o meu Pai. Então, existem 2 Espíritos Santos, o Pai e o Filho. E esses 2, ele mora em nossos corações. Então, eu quero dizer para vocês, irmão, vamos aqui acompanhar aqui, irmão, o restante das perguntas que já já vou explicar para vocês. Olha só o que ele diz, irmão, olha só aqui o que ele diz. Ele diz que Deus não se arrependeu. Ele diz que quem se arrepende é quem errou, é quem erra. Ele diz que quem se arrepende é quem erra. Mas acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Na tela, produção. Diz assim, Deus se arrependeu. Olha, como que Deus se arrepende? Se arrepende quem erra, quem comete algum engano. Deus não se engana. Mas a Bíblia está usando esse antropoformismo. Então você viu aí, irmão, olha só. Ele diz que Deus não se arrepende. Ele diz que quem se arrepende é quem erra. Então ele está dizendo aí que o texto que está aqui é mentiroso, né? Que Deus não se arrependeu porque Deus não se arrepende, porque Deus não errou. Só, irmão, que eu quero dizer para vocês que esse texto aqui, que todos conhecem e sabem, é verdadeiro. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, é porque realmente Deus se arrependeu. A questão é, por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Por causa, irmão, da maldade que estava havendo ali em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma geração, uma nação chamada de pecadores, grandes pecadores. A maldade, irmão, era muito grande. Era muito grande. Então é por isso que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque, na verdade, quem errou foi o próprio homem.
Deus, ele nunca errou. Deus, ele fez tudo perfeito. Deus fez o homem perfeito, mas na verdade quem errou foi o homem. Quem errou foi Adão. Deus, ele não errou em nada. Deus criou seus anjos perfeito, mas quem errou foi o próprio anjo chamado Lúcifer. Ele foi quem errou, mas Deus fez tudo perfeito, em livre arbítrio. Os anjos tinham livre arbítrio para adorar a Deus, para obedecer somente a Deus. Eles eram livres, só que o diabo se corrompeu na sua avareza. Ele queria ser maior que Deus. A inveja entrou nesse anjo chamado Lúcifer. Então Deus não errou em nenhuma das suas criações. Quem erra é o homem. Quem erra é a humanidade. Mas Deus nunca errou. Mas Deus se arrependeu, irmão, de ter feito o homem. Porque Deus fez o homem para que o homem obedeça somente a Ele. Mas o homem desobedeceu a Deus. Amou mais a sua família, amou mais a sua mulher, mais do que a Deus. Adão preferiu ser culpado com Eva, com a sua família, com a sua mulher, e desobedeceu a Deus. E é por isso que a palavra diz, irmão, aquele que amar mais a família, mais do que a Deus, não será digno do reino de Deus. Porque isto aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão amou mais a família, mais do que a Deus, a ponto de Adão desobedecer a Deus. Esse é um mistério que todos têm que conhecer. Então vamos aqui, irmão, para mais perguntas. Olha só aqui, irmão. Então você veja aí, irmão, veja aí a blasfêmia de homens loucos e doentes, homens doentes. Para quê? Para que guardar a saúde e se alimentar bem? Ele diz que se alimentar bem, guardar a saúde, é para você ter uma mente boa, uma mente para entender as Escrituras. Irmão, me desculpe, mas eu tenho que ser verdadeiro em falar. Se você se alimentar bem, se você guardar a saúde, se alimentar bem de coisas, você se abster daquelas comidas fortes, na verdade, irmão, eu vou falar sincero que isto é verdade. Você vai ter uma mente louca, uma mente doentio, uma mente atrapalhada, como esses mestres adventistas, doutores da lei, dessa seita dos fariseus. A prova eu estou mostrando para você. Estou mostrando a prova para vocês o quanto as mentes deles são loucas, porque nele está o espírito do erro, né? O espírito das trevas, do erro, estão na mente deles. Olha só aqui, irmão. Ele diz que o homem não pode soprar para dar o Espírito Santo a ninguém. Então ele está dizendo aqui, irmão, que nenhum homem na terra, nenhum pastor pode pôr a mão ou soprar para dar o Espírito Santo para aquela pessoa. Irmãos, é triste. É triste, mas a verdade você vai ver a partir de agora. Esta blasfêmia. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Na tela, produção. Jesus tem essa autoridade. Agora, que mortal pode pretender dar o Espírito Santo para alguém? Como se ele fosse um produto que alguém tem e vai ser dado um pouco para o outro? Amigos, isso é uma blasfêmia. O Espírito não é um produto que eu possa dar para alguém. O Espírito é... Então você viu aí, irmão? Veja aí que esta igreja, Sétimo Dia, eles não acreditam em você pôr a mão para que a pessoa receba o Espírito Santo. Eles não acreditam em nada disso, de você pôr a mão, curar as pessoas, fazer milagre. Eles não acreditam nisso. E a prova você já está vendo aí. É tanto que nas igrejas deles você não vê isto. Eles pondo a mão nas pessoas, as pessoas sendo curadas. Você não vê nada de milagre nessa igreja Sétimo Dia. Porque na verdade, irmão, na verdade ele age como a igreja católica.
eles têm hospitais. Eles têm hospitais já para isso, já para não fazer o que os líderes verdadeiros, pastores do Senhor faz, milagres, pondo a mão nas pessoas. Então eles fazem a mesma coisa da Igreja Católica. Eles têm hospitais, como a Igreja Católica tem hospitais. Então você veja aí, irmão. Agora, como eu vou provar, irmão, para vocês, vou provar para vocês que essa autoridade de um pastor, de um líder, pôr a mão para que a pessoa receba o Espírito Santo, eu vou provar para vocês por meio das Escrituras. E você vai ver a prova através das Escrituras. Amém? Então você vai ver aqui. Então, irmão, você vai ver a prova agora que nós temos autoridade para pôr a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Vamos provar por meio das Escrituras. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Atos 8. Que abra sua Bíblia em Atos 8. Olha só, irmão, que interessante. Vamos para Atos 8. Atos 8, versículo 9. Olha só, irmão, que prova checkmate. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludido pelo povo. Olha só, irmão, você vai ler Atos 8, 9 todinho. Eu vou aqui adiantar. Veja só. Eu vou aqui para o versículo... Deixa eu ver aqui, o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe. Vamos meditar aqui, irmão, olha só aqui. Você leia, né? Atos 8, do 9 em diante. Que aqui o mágico Simeão, ele acreditou em Jesus e foi batizado. Então ali houve batismo de homens e mulheres. Veja só, irmão. Quando aquelas pessoas foram batizadas, ela não recebeu o Espírito Santo. Veja só. Vamos para o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Olha só, irmão, vamos lá. O versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, né? Não havia ainda descido sobre aquelas pessoas que foram batizadas. Não havia descido ainda o Espírito Santo. Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Olha só, irmão. O versículo 16, né? Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então ilhem empunharam-os a mãos e receberam o Espírito Santo. Então a prova está aqui, irmão. Veja a prova aqui, irmão. Veja a prova tremenda, irmão. Pedro e João foram lá. Aquelas pessoas que foram batizadas, elas não receberam o Espírito Santo. Então, Pedro e João foram lá. E Pedro, ó, irmão, botou a mão e oraram para que ele recebesse o Espírito Santo. Essa autoridade de o homem pôr a mão para que a pessoa receba o Espírito Santo, irmão, ela foi dada por Deus. Veja a prova aqui. Porque Jesus mesmo diz, irmão, eu vos recebi do meu Pai, né, o que eu vos recebi, e tenho autoridade para dar a quem eu quiser. Irmão, esse texto eu vou trazer para vocês depois. Jesus disse que toda a autoridade que o Pai deu para o Filho, de dar para as pessoas o Espírito Santo, de dar poder para curar, Jesus disse que ele também tem essa autoridade para dar a quem ele quiser.
Então Jesus deu essa autoridade para os apóstolos pôr a mão para que a pessoa receba o Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com isso, irmão, é que não é o homem que dá o Espírito Santo. O homem ele tem autoridade para pôr a mão e quem dá o Espírito Santo, irmão, é o próprio Deus. E o Espírito Santo é chamado de poder. Poder. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é cheia de poder, de graça. Deu para entender, irmão? Então veja aí, irmão. Veja aí que são homens loucos, são homens doentes. Doente que é de se indignar, irmão. É de se indignar pelo que ele faz com as Escrituras. Não conhece nada da Bíblia. Não conhece nada da Bíblia, irmão. Não conhece nada. Então a prova está aqui, irmão. E vou trazer mais prova aqui. Não terminou aqui, mas vou trazer mais prova a respeito de receber o Espírito Santo. Me acompanhe, irmão, esse terceiro vídeo. Me acompanhe o terceiro vídeo, porque vem muitas provas sobre a Trindade. Muito mistério a ser revelado para vocês. O jornal Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. O fé même ça,